Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por mais um momento na presença de Deus, ouvindo o que Ele tem para falar conosco. Eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Louvado seja Deus, a palavra de Deus, ela causa impacto dentro das pessoas e faz coisas miraculosas que só ela pode fazer. Glórias a Deus. Assim eu creio que esta palavra encontrará corações e os transformará pelo poder do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai falar profundamente com muitas pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Glórias ao nome de Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Glórias a Jesus. É uma palavra bem conhecida, mas o Senhor, Ele fala como Ele quer falar. A Bíblia é profundidade de riquezas e sabedoria de Deus. Então, sempre Deus vai falar no profundo do homem, através da sua palavra. A Bíblia Sagrada diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Glórias a Jesus. Vamos entender este versículo aqui, 17. Aquele homem chegou, aqui ele se colocou numa posição de humilhação diante de Deus. A Bíblia diz que ele se ajoelhou diante de Jesus. Então, não era qualquer pessoa esse homem. Ele reconhecia a divindade de Jesus, o poder de Jesus Cristo. E ele estava, pela pergunta dele, dá para entendermos claramente que ele estava preocupado com a vida eterna dele. Porque ele, claro, óbvio, sabia que a vida aqui na Terra, ela tem um tempo. E este tempo é limitado. Então, este homem aqui, você imagine essa cena. Ele chegou diante de Jesus. Quem o visse assim, ficaria impressionado e, por certo, o acharia alguém assim como um verdadeiro adorador de Cristo. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Eu confesso a você que esta história aqui, sempre que eu leio, me deixa assim, eu sinto uma tristeza muito grande. Por quê? Porque esta história aqui é a realidade que nós vemos no dia a dia. Todos veem, mas quem faz a obra de Deus, quem tem mais, assim, experiência cristã, vê mais, capta mais. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Então o Senhor Jesus, glórias a Deus. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Glórias a Deus. Claro, este bom aqui é bom absolutamente. Há pessoas neste mundo que têm um coração bom. São pessoas de boa índole, bom caráter, bons pensamentos, sentimentos. Glórias a Deus.
Mas bom, na sua totalidade, só Deus. Glórias a Deus que nós servimos a este Deus. E Jesus Cristo começou, na verdade, a partir do 19, que é mais forte. Essa palavra começa a se desenhar claramente o que Jesus quer mostrar a mim e a você. Tu sabes os mandamentos, porque aquele homem ele era um religioso. Talvez ele tivesse até funções no Sinédrio. Nós não sabemos. Fosse um teólogo, um estudioso do Velho Testamento. Estava abarrotado de conhecimentos. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Aqui era a lei de Moisés. Estava aqui. O Senhor Jesus pegou os pontos assim mais fortes. E Jesus estava aqui afirmando que ele sabia. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Está vendo? Ele tinha toda a lei dentro dele. Ele tinha os rituais, ele fazia. Ele tinha toda a religiosidade. E ele tinha um moralismo muito grande. E ele confiava nisso aí. Muitos que incorreram nesse versículo 19 aqui, que o cumpriram na íntegra, muitos desses não tiveram salvação eterna. E continua ainda não tendo hoje. Porque a salvação, a vida eterna é Jesus Cristo. Não são as nossas obras. Não são os nossos feitos. Porque você veja, Saul, um exemplo de Saul. A Bíblia não diz nunca que Saul se prostituiu. A Bíblia não diz que Saul adulterou. A Bíblia, muitas coisas que a Bíblia condena, Saul não fazia. Está entendendo? Mas o problema de Saul era o coração dele. O coração que se inclinava para desobedecer a Deus. Para não ser um servo submisso a Deus. Porque está no nosso coração essa vertente. Vai depender de mim, de você. Então esse jovem aqui, ele disse a Jesus aqui, Mestre, está vendo como ele reconhecia Jesus como alguém superior? Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele tinha muitas obras, mas estava longe de Deus completamente. Por isso que nós temos que cumprir tudo isso, porque amamos a Deus. Porque servimos a Deus. Porque somos salvos. Porque se alguém faz muitas coisas para ter a salvação eterna, essa pessoa está anulando o sacrifício vicário de Jesus. Então nós somos transformados pelo poder
da palavra de Deus. Pelo poder do Senhor Jesus dentro de nós. Lá onde só Ele vai. Onde Ele faz coisas, meu Deus, que jamais alguém poderia fazer por nós. Pode ser quem for, filósofo, médico, historiadores, psicólogos, pode ser quem for, jamais teria o poder para fazer o que Jesus faz. Louvado seja Deus. E Jesus, olhando para ele, o amou. É isso que me toca muito, sabe? Quando eu leio essa palavra aqui no versículo 21, que diz que Jesus o amou, meu Deus, se aquele jovem, aquele homem entendesse o amor de Jesus por ele, se ele tivesse o coração quebrantado para isto, mas ele estava amarrado, ele estava dominado por alguma coisa que dentro dele era superior a Jesus. Dentro dele, no coração dele, falava mais forte. Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Louvado seja Deus. Jesus o desafiou no aspecto que o impedia de seguir a Cristo. Jesus foi na ferida, na fraqueza dele. Porque você veja que aqui ele era um cumpridor da lei, como um escriba, como um fariseu, como um saduceu. Mas era tudo externo. Não havia uma aliança com Deus. Louvado seja Deus. Versículo 22, a Bíblia Sagrada diz: mas ele, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Jesus Cristo, mas ele, contrariado com essa palavra, estava chateado, aborrecido, irado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Lucas diz que ele se retirou muito triste, porque ele era muito rico. Então, quando nós chegamos a este ponto aqui, é motivo de profunda tristeza, porque ele deixou o manancial de águas vivas por cisternas rotas, por algo que é perecível, que não garante a salvação de ninguém. A pessoa pode ter o dinheiro que for, ela nunca vai poder garantir, nunca, jamais, que aquele dinheiro vai fazê-la viver mais. Porque o dono da vida é o Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz que ele saiu, aquele homem saiu arrasado, porque ele tinha muito dinheiro e porque ele não queria trocar de Deus. Ele era servo do dinheiro, ele amava o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não, é o amor, é o apego excessivo. É ter o dinheiro como um Deus, como um Senhor. Então, aquele homem, ele ali no versículo 22, aqui,
Ele decidiu o destino dele. E se nós alargarmos as nossas tendas, nós vamos entender que não é só o dinheiro que afasta, né, as pessoas do Senhor Jesus. Não é só o dinheiro que é o Deus das pessoas. Há outros deuses. Quantas pessoas têm vícios e elas não querem se desapegar de forma nenhuma deles. Elas sabem, assim como esse homem aqui, elas reconhecem que Jesus é Deus até. Mas entre Jesus e os vícios, o que fala mais forte dentro delas, do coração, lá dentro, são os vícios. Muitas vezes, as pessoas até vão para Jesus, e o que acontece? A perseguição, até dentro das suas casas. E elas fazem o quê? Retrocedem. Porque elas querem ficar em paz ali, elas não querem assumir Jesus. E eu lembro muito fortemente de uma grande amiga minha. Após alguns anos, após mais ou menos uns 7 a 8 anos, eu de convertida, um dia eu consegui levá-la para a casa de Deus. Para mim foi uma festa muito grande, dei uma Bíblia a ela. Eu estava como os que sonham. Ela aceitou Jesus chorando. Pois é, como eu fiquei feliz. E começamos aí, eu passava na casa dela, que ela morava perto de mim, e nós íamos para a casa de Deus. Glórias a Jesus. Até um dia que ela disse que ela não ia continuar indo. Primeiro ela me pediu uma opinião, porque o marido dela começou a ameaçá-la. Se ela continuasse na igreja com Jesus, que ele ia largá-la. E ela tinha uma vida estruturada, financeiramente muito estável. Então, ela perguntou a mim, minha amiga, o que eu faço? Você veja que é uma situação que nós temos que falar a verdade e a verdade vai doer dentro daquela pessoa que está lhe perguntando. Porque, na verdade, as pessoas querem ouvir o quê? O que seja mais fácil, que elas continuem na zona de conforto, que não haja problema, que fique tudo em paz. Mas a nossa vida cristã não é assim. São desafios todos os dias, lutas. E Jesus não enganou ninguém nunca, ele falou toda a verdade. E eu disse, minha amiga, talvez eu não seja a pessoa certa para lhe dar uma opinião. Porque o que eu vou lhe dizer vai contra o que está no seu coração para fazer. Eu disse a ela, jamais eu negaria Jesus. Debaixo do sangue de Jesus, jamais eu deixaria de estar com meu Senhor por causa de qualquer outra pessoa ou quaisquer convenções sociais. Eu disse a ela. E ela ficou muito triste. E ela verdadeiramente deixou completamente. Foi algo sumário. Eu fiquei arrasada mesmo. Porque todas as vezes que eu vejo alguém deixar Jesus,
mexe comigo muito, porque eu sei que não há salvação fora de Jesus, não há vida. E algumas vezes que essa amiga, depois, a gente saía para outra coisa, resolver algo tal, que ela entrava no carro, sempre com música evangélica, claro. Nós que servimos a Deus, nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus não com as músicas do mundo, mas com as músicas que exaltam o seu santo nome, que foram feitas para a glória dele. Todas as vezes que ela entrava no carro, que ela começava a ouvir aquelas músicas, ela chorava muito. Porque a alma dela gritava por socorro, mas ela escolheu a pior parte, que ela é tirada quando a pessoa morre. Morreu, o que adianta a gente escolher qualquer pessoa? Quando a morte chegar, essa pessoa vai ficar aí, ou então ela vai embora antes. E o que será de nós sem Jesus Cristo? O tempo foi passando, até que ela se acostumou a viver longe assim ela é uma pessoa que é temente, não faz mal a ninguém, boa índole, bom caráter, excelente pessoa humana. Só que ela se desvencilhou do Senhor Jesus. Então, dentro dela, o que falava mais forte eram as outras pessoas que compunham a família dela, a família terrena, a instituição família. Então, há pessoas que são várias áreas que lá dentro delas, às vezes é algo muito sutil, é bem assim, você tem que ter um discernimento muito grande para perceber que aquela pessoa, há um Deus dentro dela e não é o Todo-Poderoso. E esses deuses são fracos, eles não conseguem sustentar o homem de pé. Ao contrário, tiram a força, a alegria, o ânimo, a paz. Então, muitas pessoas são aficionadas pelo trabalho. Claro, a pessoa tem que trabalhar, meu Deus, com certeza. É bíblico isso. Deus mandou. Mas temos que escolher. O que é que fala mais alto dentro de nós? Imagine alguém ser completamente, literalmente, amante do trabalho. De repente, essa pessoa cai doente, se interna por algum motivo. O que será dessa pessoa? Ela vai viver ali sem o trabalho. E Jesus? Como é que ela está num leito de hospital só? Porque a escolha dela foi outra. E Jesus respeita isto. Você está entendendo? Então, são várias áreas, pessoas que dizem, que eu tenho até compaixão de quem diz isso, meu Deus, que tem muitos amigos, mas vai chegar um momento que elas vão entender, vão constatar que elas não têm tantos amigos, ou têm raríssimos amigos, e olhe lá. Então, muitas pessoas têm a agenda cheia, tem um círculo social grande,
Então elas estão envolvidas ali, elas estão seduzidas por tudo isto. O que fala mais forte dentro delas é isto aí. É o que o mundo oferece. Pessoas que lutam muito para conquistar o glamour do mundo. Muitas vezes ali a pessoa está sem paz, sem alegria alguma, meu Deus, mas arrebanhando milhares e às vezes até milhões de pessoas, com aquela coisa externa, transmitindo aquela alegria, aquela coisa. Eu estava lendo hoje uma reportagem, coincidentemente, né, de uma youtuber, não é do Brasil, que ela se suicidou. Ela se jogou embaixo do trem. E eu estava vendo, né, na reportagem tem fotos dela. Todas as fotos, com várias poses que ela tirava. Ela tinha quase 70 mil seguidores no Instagram. Todas as fotos dela, ela estava sorrindo. Quando você olhava para ela, você só via ela sorrir. Então, quem, né, a seguia, estava seguindo ela. Poxa, essa pessoa aí, ela é alegre, ela é rica, ela tem um namorado maravilhoso, ela tem tudo bem, ela tirava foto em vários lugares, dando risada, feliz e tudo. Mas, você está entendendo? Dentro dela, lá no profundo dela, ela era uma pessoa triste. Ela não queria viver, mas ela demonstrava outra coisa para os seus seguidores. Para quê? Para ela ter mais seguidores. Para quê? Nada daquilo ali conseguiu preenchê-la. Porque só Jesus faz isto. Por isso que temos que adorar a Ele. Quantas pessoas seguiam pelos artistas, por quem está na mídia, meu Deus, pessoas em desespero, chorando, querendo tocar na pessoa, querendo, meu Deus, meu Deus. Este jovem estava exatamente assim, só que o foco dele era o dinheiro. A carência das pessoas é tão grande que as pessoas começam a centralizar nas estrelas que chamam, nas celebridades. Essas celebridades precisam de socorro, muito socorro de Deus. Ao invés das pessoas que conhecem a Deus estarem muitas vezes querendo até estar no lugar dessas celebridades, sabe o que é que tinham que fazer? Clamar a Deus por essas vidas, para que elas encontrem paz, alegria dentro delas, dentro. Porque se vocês perguntarem se elas são felizes, elas vão dizer que são muito felizes, que não tem problema, que está tudo bom. Mas só Deus sabe. Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra a paz. O dinheiro não preenche as lacunas, as profundezas do homem. Então, porque existem muitas áreas na vida de uma pessoa que impedem ela de abrir o coração para Jesus. Porque elas estão presas, elas estão cativas. São deuses diante dos quais elas se dobram. Estão no coração delas. Esse jovem aqui, a Bíblia diz que ele se retirou
triste, muito triste, porque ele era muito rico. Ele tinha muitas propriedades. Agora, quando ele morreu, ele conseguiu levar alguma coisa? Nada. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque, na verdade, por que Jesus falou isto? Claro que Jesus, ele é profundidade, não tem fim. Glórias a Deus. Mas porque as pessoas que são ricas, que têm dinheiro, conforme esse homem aqui possuía muitas propriedades, essas pessoas, elas se fixam nisso. Elas acham que aquele dinheiro, aquela riqueza, sustentam ela, garantem o futuro dela. O futuro material até podem garantir, mas e o espiritual? E o futuro eterno? Então, essas pessoas, elas ficam ali firmadas naquilo ali. Assim como uma pessoa que não tem, que tem uma condição bem precária, que vive uma vida que só Deus sabe, de muita dificuldade. Como essas pessoas muitas vezes têm medo do futuro. O que será de mim no futuro? Eu vou viver de quê, meu Deus? Essas pessoas, muitas delas, vivem pela fé em Deus. Elas não têm recursos alguns. Não têm. Então essas pessoas, assim como elas ficam com medo do futuro delas, você está entendendo? Bate aquela coisa dentro delas, meu Deus, o que será de mim? Da mesma forma, inversamente proporcional, as pessoas que têm dinheiro, elas se sentem seguras pelo dinheiro, sem saber o que será da vida delas. Porque quem pode garantir alguma coisa do nosso futuro? Só Deus. O mundo está vivendo essa calamidade. É isso? Se você não assistiu, assista a revelação que o Espírito Santo me deu. É um vídeo que diz assim o título: somente Deus, só Deus fará cessar essa tormenta. Assista esse vídeo. Então estamos vivendo essa praga mundial. O Brasil já alcançou a média de 3.000 mortes por dia, que tem lá no óbito, que foi através desse vírus, através dessa doença. Então, quantas pessoas? O Brasil já morreram mais de 300.000 pessoas, conforme diz os relatórios aí, que são divulgados. Quantas dessas pessoas, no meio dessas 300.000, eram pessoas abastadas financeiramente, tinham condições ótimas? Quantas delas? Claro que tinha pessoas que estavam em hospitais caros, bons, que tinham condições para pagar. Mas o dinheiro delas, porque o dinheiro não compra a nossa vida, na verdade. Que o nosso fôlego de vida é de Deus. Tudo isso aqui é emprestado. Então, muitas dessas pessoas que estavam no leito, no momento de profundo sofrimento, meu Deus, elas dariam toda a riqueza delas, toda, para saírem do hospital com vida.
mas muitas delas, esse desejo não foi atendido, porque chegou o momento da partida. Claro que quando a pessoa tem condições financeiras, muitas coisas são mais fáceis, as coisas seculares, mas quando a pessoa não tem condição, ela clama a Deus e Deus a socorre. Deus não desampara o aflito. E Deus sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Você veja que muitas pessoas evangélicas também partiram. Então, Deus sabe tudo, nós não sabemos. A Bíblia diz que os mistérios são para Deus. As coisas reveladas são para nós. Não adianta tentar fazer conjecturas. Ah, por que isso? Não. A gente tem dúvida de alguma coisa, vá para o altar de Deus. Eu me lembro que uma vez, esse testemunho é tremendo. Na época eu achei até graça, porque se não fosse trágico, seria cômico. Eu estava fazendo a obra com um grupo. E nós fomos numa delegacia de uma certa cidade aqui, do interior. E tinha uma pessoa presa, uma mulher que estava na delegacia, não sei se ela era advogada ou psicóloga, uma mulher assim. E havia acontecido um crime. E ela estava presa porque ela era uma pessoa acusada de ter cometido esse crime. E ela, pelo que ela disse a gente lá na delegacia quando fomos, que o delegado nos deixou vê-la, ela era crente, evangélica. Eu não a conhecia, foi uma amiga minha que me pediu para ir lá com o pessoal, né? Aí conversamos com ela, ela disse que ela era inocente completamente, que ela não tinha feito, tal. E eu sempre, a Bíblia diz, como eu ouço, julgo. Então eu procuro estar na mão de Deus. A pessoa disse aquilo, amém. Vamos orar a Deus para Deus resolver a situação. Porque Deus não tem o culpado por inocente. E Deus é justiça. Foi o que aconteceu. Um dos nossos irmãos que estavam nesse grupo, que é um vaso de Deus, é um homem de Deus, um profeta de Deus ele. É uma bênção ele. Deus o usa poderosamente. Ele ficou encucado com aquilo. De noite ele foi orar a Deus. Como Deus sempre revelava coisas a ele, ele foi para Deus revelar a ele se ela tinha matado o rapaz ou não. Ele começou a perguntar a Deus. Deus me diga tal, aquela coisa de que o homem quer pedir a Deus muito uma coisa, fica ali importunando o Senhor. Até que lá, durante tanto tempo ele orando ali, o Senhor disse: meu servo, não te interessa. A resposta de Deus para ele foi: cuide de sua vida, meu servo, não te interessa. E ele nos contou isso, eu achei, na hora de até risar, eu digo, meu Deus, ele é lindo demais. Então Deus não quis revelar a ele. Amém, e aí? Deus sabe trabalhar. Ele sabe fazer tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, louvado seja Deus. Há quem diga que esse camelo aí, esse camelo simboliza uma corda. E que, louvado seja Deus, essa agulha é o apelido de um portão baixo que tinha em Jerusalém. Está entendendo? Ou o camelo era uma corda para passar no fundo de uma agulha, ou a agulha
conforme diz aqui, era um portão baixo por onde o camelo tinha dificuldade para passar. Mas eu prefiro crer que Jesus usou uma hipérbole aqui para ressaltar o que ele queria falar. Você sabe que hipérbole é uma figura de linguagem que faz, que mostra um exagero. Jesus quis falar algo contundente. E é verdade mesmo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque muitos se fiam na riqueza. Eles buscam proteção de todos os lados. Buscam pegar a casa deles, botar tanta segurança, meu Deus. São milhares de reais gastos todos os meses com segurança eletrônica e também de homens. Muitas vezes, o ladrão, o valente, está dentro da casa. E ele pensando que está seguro ali. O diabo está dentro da casa, que é o ladrão, que é o perverso, que é o destruidor. Mas há uma esperança. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus que falou isso aqui. Mas há uma esperança. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olha só o que Jesus diz. Olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porque o Espírito da glória de Deus começa a trabalhar dentro do homem, começa a convencer, a falar, a dar experiências profundas a ele, até ele perceber que o dinheiro é um Deus fraco, que não vai dar-lhe salvação eterna. Muitas vezes, tira até a paz dele. Porque quem é muito rico, o que é que faz? Quer ganhar mais, nunca se farta. Então aquela pessoa começa a viver sem paz, sem sossego, com medo de perder as coisas. Então o Espírito da glória de Deus começa a dar experiências. Acontece uma coisa, um funcionário da casa, do trabalho, é crente, começa a orar, começa a profetizar, ou Deus começa a usar através de um louvor, de alguma coisa, e o Espírito Santo vai mexendo dentro dele, e ele vai percebendo que o dinheiro dele não é nada diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou aqui, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Humanamente, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas espiritualmente entra a pessoa bendita, gloriosa, maravilhosa, santíssima, do Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. E o trabalhar do Espírito, a primeira pessoa que nós conhecemos é o Espírito Santo. Ele nos apresenta a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que faz essa obra. Louvado seja Deus. Então, é possível uma pessoa que seja idólatra de dinheiro, idólatra da sua família, idólatra de trabalho, idólatra do glamour do mundo, idólatra dos amigos, das amizades, daquela coisa. É possível haver salvação eterna. Porque a Bíblia diz, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O Espírito Santo sabe trabalhar dentro de cada um. Ele sabe falar. Ele sabe mexer com as estruturas do homem. E mostrar ao homem o quão ele é pequeno diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus para todo sempre. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Já que eu estou aqui, eu vou ler até o versículo 31. Eu só ia ler até este. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo
e te seguimos. Oh, glória a Deus. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. É impossível alguém servir a Jesus e não experimentar perseguições e perdas. Jesus deixa isto claro na Bíblia Sagrada, mas Ele nos dá força para continuarmos na caminhada com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer, nada, porque na verdade não somos nada sem o nosso Deus Todo-Poderoso. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo e aqui na terra. A honra também vem aqui na terra, em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições. Está dizendo aqui, com perseguições. Por favor, entenda, a Bíblia, essas palavras aqui não são ditas soltas, não. A Bíblia, ela quer dizer o que ela diz. A Bíblia é a verdade. Tudo isso aqui que está escrito tem que se cumprir na íntegra das nossas vidas. Então, muita gente deixa pai, mãe, filho, campo, tudo por amor a Jesus. A Bíblia diz que recebe 100 vezes tanto. Ainda, está dizendo aqui, neste tempo, já neste tempo, agora com perseguições, ou seja, com lutas, com pelejas, mas com vitórias. E no século futuro, a vida eterna. A garantia da nossa salvação é quando a gente renuncia a tudo por amor a Jesus. Tudo. Porque quando nós somos fiéis a Deus, entenda. Quando muitas vezes alguém é ameaçado, se você não largar Jesus, eu te largo. Entenda. Se a pessoa largar Jesus, qual o testemunho que ela está dando para aquela outra? Mas se ela ficar com Jesus, ela vai sofrer um tempo a perseguição ali, aquela guerra acirrada, mas ela vai vencer, ela vai conquistar aquela pessoa para Jesus. Jesus vai tratar com aquela pessoa, vai tratar dentro daquela pessoa para ela entender que ela não é mais do que Deus. E ela vai se dobrar pela fidelidade da outra que serve a Deus. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Então, que essa mensagem, esta palavra gloriosa, perfeita, fique dentro de nós, impregnada, e que Jesus seja sempre, eternamente, a melhor parte, o que fale mais alto dentro do nosso coração, lá dentro, nas nossas entranhas, que seja Ele, acima de tudo e de todos. Que possamos dizer não para o que quer que seja, sempre para estarmos firmes com Jesus, firmes, firmados na rocha, que é Jesus eternamente. Que Jesus Cristo te cubra com sangue, te guarde e te livre de todos os males. Continue te abençoando e envie para você ótimas notícias para a glória do nome dele e para a alegria do seu coração. Este é o meu pedido a ele por você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.